de São José do Rio Preto, no departamento de biologia. E ela tem experiência na área de genética, com ênfase em genética humana e médica, atuando principalmente nos temas sobre diagnóstico laboratorial, diversidade genética, polimorfismos, hemoglobinopatias e prevenção. E ela veio falar também um pouco sobre o seu relato no uso pessoal da cloroquina. Então, seja bem-vinda, professora Cláudia. E o nosso segundo convidado é o professor Dr. Marcelo Urbano Ferrari. Ele é formado em Medicina e bacharel em História pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele tem a sua residência médica em Clínica Geral, no Hospital das Clínicas da Faculdade de São Paulo, também pela USP. Possui livre docência e doutorado também pela USP, em parasitologia. Ele desde 2017 é professor titular no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e nos seus estudos ele busca investigar a evolução e a estrutura populacional de plasmódios humanos, bem como fatores de risco, expressão clínica e resposta ao tratamento da malária. E hoje ele veio também comentar sobre os estudos que ele faz com a hidroxicloroquina e a cloroquina na questão da malária, e também comentar sobre esse uso, né, as suas funções no tratamento da Covid-19. Então, sejam bem-vindos e podem começar. Gabi, é o professor Marcelo que vai começar apresentando, né? Isso, professor Marcelo. A gente ele vai estar divulgando aqui. Eu estava assumindo que ia ser primeiro as damas, então estava quietinho aqui no meu canto. Mas boa noite. Eu tinha pedido para o Júlio, se for possível, eu só tenho 4 slidezinhos, mas que eu acho que poderiam eventualmente ajudar um pouquinho. É possível alguém projetar? Sim, a gente já vai projetar para você, tá, professor? Só um minutinho. Perfeito, então. Beleza. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Acho que vocês sabem que eu morei em São José do Rio Preto durante alguns anos, eu fui professor da FAMERP entre, acho que 1900, sei que o ano 2000 foi entre 99 e 2001 aproximadamente, ou seja, muitos de vocês sequer eram nascidos, mas enfim. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre cloroquina e hidroxicloroquina no contexto do tratamento de Covid. Bom, vou pedir para passar o primeiro slide, o próximo. Bom, então, do ponto de vista estrutural, cloroquina e hidroxicloroquina são extremamente parecidas. Está aqui a estrutura das duas, vocês veem que tem essa diferença de uma hidroxila na hidroxicloroquina, que faz uma diferença importante do ponto de vista de toxicidade no uso crônico. Essa é a principal diferença, digamos assim, do ponto de vista mais médico entre os dois medicamentos. A cloroquina foi desenvolvida para o tratamento de malária. E esse é o motivo pelo qual eu estou aqui falando sobre cloroquina, né? Porque quem tem experiência no uso de cloroquina, experiência clínica, são essencialmente as pessoas, os infectologistas que trabalham com malária e os reumatologistas que usam cloroquina no segundo grande grupo de aplicações clínicas, que são as doenças autoimunes, doenças inflamatórias, enfim, que exploram uma característica completamente diferente da cloroquina, além da sua ação contra certos agentes infecciosos. Na verdade, o plasmódio não é o único deles. A cloroquina, por exemplo, é eficaz também contra amebas, contra outros protozoários, mas o fato é que a cloroquina, além disso, é um excelente anti-inflamatório, e isso tem alguma importância para a conversa de hoje, e é por isso que, portanto, a cloroquina é utilizada também pelos reumatologistas no tratamento de doenças inflamatórias, particularmente doenças autoimunes, como artrite reumatoide, como lúpus eritematoso sistêmico e várias outras doenças do tecido conjuntivo. Bom,
De onde surgiu a cloroquina? Na verdade, a cloroquina é um derivado sintético relativamente parecido do ponto de vista estrutural com quinino, que durante séculos foi o único medicamento antimalárico realmente disponível no mundo. Existem alguns outros medicamentos, havia no começo do século XX alguns outros medicamentos com algum efeito antimalárico, inclusive um deles é azul de metileno, que a gente usa como corante, vocês provavelmente estão familiarizados com ele, mas o fato é que para uso clínico que havia era o quinino é um medicamento que até hoje é utilizado, tem seus usos no tratamento de malária, só que é uma estrutura que não pode ser obtida artificialmente, você tem que extrair quinino a partir da casca de uma determinada árvore da América do Sul, e isso tornava o quinino extremamente caro, de difícil acesso, então um medicamento não muito fácil de se obter em larga escala, além de ser bastante tóxico. O quinino tem uma série de características um pouquinho complicadas em relação ao tratamento de malária, ainda que seja utilizado até hoje, particularmente em gestantes. Bom, então a cloroquina foi desenvolvida pouco depois da Segunda Guerra Mundial, foi sintetizada pouco depois da Segunda Guerra Mundial, e rapidamente se transformou num medicamento extremamente importante no controle da malária. Isso é importante aqui para nós no contexto, porque foi um medicamento usado em larguíssima escala no mundo inteiro. E a hidroxicloroquina foi desenvolvida logo depois, na verdade, também como antimalárico, e o que se descobriu com o tempo é que a hidroxicloroquina, para pessoas que usam cronicamente o medicamento, ela tem menos efeitos colaterais, alguns efeitos colaterais associados particularmente ao uso crônico. O próximo slide, por favor. Bom, então, no que se usa a cloroquina? Quer dizer, quem hoje tem alguma experiência no uso clínico de cloroquina, na verdade, tem por esses dois motivos. Ou no tratamento da malária e dos diferentes parasitas que causam malária, essencialmente a gente usa a cloroquina para tratar a malária que não é causada por Plasmodium falciparum. Então, justamente a malária mais grave, aquela malária que predomina na África, que mata muita gente na África, que é a malária causada por Plasmodium falciparum, não é tratada com cloroquina, porque a cloroquina o Plasmodium falciparum já se tornou praticamente em todo o mundo resistente à cloroquina. Mas aqui no Brasil, por exemplo, Plasmodium vivax, que é a nossa espécie predominante de plasmódio, causador da malária, é tratada com cloroquina. Aqui eu queria enfatizar para vocês a dose que se usa no tratamento de malária. O tratamento de malária, ainda hoje feito no Brasil com cloroquina, a gente usa, na verdade, um esquema de 3 dias, e que dá ao todo 1,5 gramas de cloroquina ao longo desses 3 dias de tratamento. Tá? Isso é importante para a gente depois entender os estudos clínicos que estão sendo feitos com o Covid, né? E até entender um pouquinho por que o mesmo medicamento é utilizado de maneira absolutamente ampla para o tratamento de malária e é cercado de muitos cuidados e uma discussão sobre seus riscos, etc., um tratamento de uma outra doença infecciosa. Bom, no caso do lúpus, artrite reumatoide, de uma série de outras doenças inflamatórias, como o uso é crônico, sempre se dá preferência à hidroxicloroquina sempre que ela está disponível. Eu coloquei nesse slide as doses que a gente usa, mas mais para dar uma ideia para vocês que a dose diária é menor que a dose utilizada no tratamento de malária, mas a diferença importante aqui é que esses pacientes que uma vez iniciam o tratamento, eles vão ficar meses, eventualmente anos, tomando esse medicamento. E por que se usa, então, cloroquina nesse contexto de uma doença não infecciosa, como lúpus, artrite reumatoide? Pelo efeito anti-inflamatório, tá? Então, cloroquina tem um efeito anti-inflamatório importante, que tem até um impacto no tratamento da malária, quer dizer, a gente percebe que os pacientes com malária, eles começam a tomar cloroquina, eles melhoram rapidamente, mesmo antes de eliminarem completamente o parasita, em grande parte pelo efeito anti-inflamatório do medicamento. Bom,
E qual é a história da cloroquina no tratamento de Covid? Quer dizer, na verdade, o que já se sabia, muito antes dessa epidemia, é que contra o SARS, não, o SARS-CoV-1, né, ou seja, o vírus que causava SARS, que já circulava, enfim, principalmente na Ásia há alguns anos, o vírus tem uma certa sensibilidade à cloroquina in vitro. No começo desse ano, foi publicado um estudo especificamente com o vírus que causa Covid, né, o SARS-CoV-2, mostrando que ambas as drogas, cloroquina e hidroxicloroquina, têm um efeito in vitro, um modelo in vitro contra o vírus, e isso estimulou ensaios clínicos. Isso está perfeitamente correto por uma série de motivos. Quer dizer, você tem um medicamento promissor, quer dizer, pelo menos demonstra algum efeito in vitro, um medicamento que é utilizado há 70 anos no mundo inteiro, então a gente sabe muito bem quais são os eventuais problemas quanto à segurança e as aplicações, as doses, etc. Então é um medicamento muito bem conhecido. Então até aí tudo caminhava de maneira absolutamente normal. Outra característica importante da cloroquina, acho que vale a pena levantar aqui, cloroquina é um medicamento que não tem mais patente há muitos anos. Ele é produzido em diferentes laboratórios. A cloroquina que se usa no Brasil para o tratamento de malária é integralmente produzida pela Pharmanguinhos, que pertence à Fiocruz, é uma empresa farmacêutica pertencente à Fiocruz, portanto ao Ministério da Saúde. É um medicamento extremamente barato, também é importante enfatizar isso. A hidroxicloroquina é feita por laboratórios comerciais, mas também sem patente, um medicamento bastante barato também. Bom, e as doses... Bom, outra coisa que não se sabia, ao começar esses ensaios clínicos no contexto da Covid, não se tinha a mínima ideia da dose para ser utilizada contra a Covid. Você traduzir o que ocorre no ensaio in vitro para um ensaio clínico é muito, muito complicado. A gente não tem... são condições muito diferentes de exposição do vírus à droga, o tempo de exposição, se há ou não metabolismo, se há ou não ligação daquele medicamento a proteínas plasmáticas. Quer dizer, tem uma série de fatores presentes no tratamento de pacientes que não estão presentes no ensaio in vitro. Então, eu citei aqui dois exemplos. Quer dizer, na China, por exemplo, um dos primeiros estudos a serem publicados, um estudo que usou hidroxicloroquina por um período prolongado, e basicamente a dose era o dobro da dose que se usa no tratamento de lúpus. Só que por um período de 2 a 3 semanas, ou seja, não estou falando mais de meses e tal. E eu quero mencionar aqui o estudo feito em Manaus, né, que é aquele estudo que acabou sendo tristemente famoso aqui no Brasil, porque, enfim, caiu nas mídias sociais como sendo um estudo, enfim, polêmico. Aí o coordenador desse estudo foi ameaçado, enfim. O coordenador desse estudo, o Dr. Marcos Lacerda, é um pesquisador em malária muito conhecido, não só no Brasil, mas internacionalmente. Mas uma peculiaridade desse estudo feito em Manaus é que havia 2 grupos, um recebendo uma dose relativamente baixa, que é semelhante a essa dose da China, e o outro grupo de pacientes recebendo uma dose mais alta, que era uma dose que na prática significava 12 gramas de cloroquina distribuídos ao longo de 10 dias, uma dose bastante alta. E esse segundo grupo, com a dose alta, acabou tendo uma mortalidade maior do que o primeiro, e em função disso, o estudo que tinha, como todos os ensaios clínicos esse estudo tinha um grupo de pesquisadores independentes que faziam supervisão do estudo, e eles chegaram à conclusão que o estudo deveria ser interrompido, porque seu objetivo era comparar 2 doses, e uma delas estava associada a uma mortalidade elevada. Então, em termos de segurança, é importante interromper antes que mais pessoas estivessem expostas a esse potencial risco.
Esse estudo é importante enfatizar, ele foi publicado numa revista bastante prestigiosa na área médica e, enfim, está disponível para a comunidade médica tomar suas decisões em relação ao tratamento. Uma coisa que eu queria enfatizar é que praticamente todos os estudos publicados até o momento, com raras exceções, dizem respeito ao tratamento de pacientes com formas já relativamente graves. E aí, isso me leva para o próximo slide, que é o último, por gentileza, exato, que é o seguinte, ora, por que se discute tanto, atualmente, a toxicidade de cloroquina e hidroxicloroquina se é um medicamento usado há 70 anos no tratamento de malária? Bom, primeira dica eu já dei, que é uma diferença enorme em relação às doses, né? As doses que se usam e o tempo de tratamento. Mas existem alguns aspectos importantes. Bom, então quando a gente trata pacientes com malária, com cloroquina, não sei se muitos de vocês têm essa vivência, essa experiência, mas essencialmente é o seguinte, quem dá o medicamento para malária, geralmente são técnicos de nível médio, treinados, que seguem um protocolo do Ministério da Saúde para o tratamento de malária, e esses pacientes recebem o medicamento, vão para casa e tomam em casa o medicamento. Super, super tranquilo. Então, aquele tratamento de 3 dias da malária causada por Plasmodium vivax com cloroquina é um tratamento, via de regra, administrado por técnicos e sequer profissionais de nível superior, enfim, e sem problemas. Que efeitos colaterais esses pacientes com malária têm em relação à cloroquina? O único efeito colateral realmente chato, felizmente não muito raro, mas chato, é que alguns pacientes têm prurido, têm coceira. Esse, por incrível que pareça, é o efeito colateral mais desagradável. O resto, assim, são efeitos colaterais que a gente nunca sabe até que ponto a gente pode atribuir à cloroquina ou à própria malária. Então, alguns pacientes têm dor de cabeça, têm uma indisposição gastrointestinal, mas, enfim, a gente não sabe até que ponto isso está associado diretamente ao medicamento. No entanto, já se sabe há muitos anos que a cloroquina tem um efeito cardiotóxico importante. E isso já se sabia, inclusive, na época que se usava a cloroquina, não apenas como um medicamento por via oral, mas como um medicamento injetável no tratamento da malária grave, há muitos anos atrás, antes de Plasmodium falciparum virar um parasito completamente resistente à cloroquina. E o principal cardiotoxicidade é um prolongamento do intervalo, não sei se vocês já ouviram falar aqui que é o intervalo QT, mas muito resumidamente é o tempo de condução do estímulo cardíaco dentro do coração, né? Q e T são 2 ondas que a gente vê no eletrocardiograma, e é por isso que a gente chama intervalo QT, mas no fundo o que a gente está medindo é o tempo de condução do estímulo elétrico no coração. Então, essencialmente, a cloroquina em altas doses pode provocar arritmias importantes, eventualmente levando à morte súbita. Isso já se sabia. Então, existe na literatura há muitos anos relatos de intoxicações eventualmente fatais por cloroquina, indivíduo que uma criança que teve acesso ao medicamento, tomou uma quantidade grande, etc. O que isso tem a ver com o Covid? Bom, tem a ver muita coisa com o Covid. Primeiro, o que a gente tem que lembrar é que os pacientes com Covid que são hospitalizados, via de regra, são pacientes que têm alguma comorbidade. São pacientes, muito frequentemente, já mais idosos, muitos com alguma doença cardíaca pré-existente. Outra característica importante desses pacientes é que eles têm hipóxia, ou seja, o miocárdio, o tecido cardíaco dele já está sofrendo por outros fatores que não medicamentos. É um tecido cardíaco que já não está recebendo uma oxigenação normal, já tem eventualmente um tecido cardíaco com alguma doença de base prévia, por exemplo, uma sobrecarga devido a uma hipertensão e uma série de outros fatores dessa natureza. Outra questão muito importante é que, desde o famoso estudo feito em Marselha, na França, vem se associando cloroquina ou hidroxicloroquina com azitromicina, que é um antibiótico que também tem o mesmo efeito de prolongamento do intervalo QT, ou seja, juntas essas drogas aumentam muito mais o risco de arritmias cardíacas.
No caso dos pacientes com lúpus, ou os pacientes que tomam o medicamento de maneira crônica, o grande efeito colateral mais importante do ponto de vista clínico é a retinopatia. Por isso que todo paciente que toma cloroquina por períodos assim, de vários meses, anos, etc., tem que, de tempos em tempos, fazer um exame oftalmológico para ver se não está desenvolvendo nenhuma lesão retiniana. Essas lesões, infelizmente, podem, se não diagnosticadas a tempo, até levar à cegueira. Então, essa é o grande efeito colateral que todo reumatologista está acostumado a enfrentar no tratamento, a utilizar a cloroquina no tratamento de pacientes com lúpus. Então, essencialmente, é isso que eu gostaria de falar. Eu acho que é mais um aperitivo para vocês se sentirem mais entusiasmados a fazerem perguntas. E aí eu passo, então, para a doutora Cláudia, e ela faz a apresentação dela. Muito obrigado, então, e estou à disposição para suas perguntas. Boa noite a todos e todas. Agradeço, professor Marcelo, foi muito bom ouvi-lo novamente. Muito feliz com essa participação hoje aqui, revendo grandes amigos, professor Luiz Carlos, Carlos Cavazzini, Sinara, a Ana, muitas pessoas que vieram aí nos ouvir e relembrar dos seus tempos de FAMERP também, professor. Muito bem, gente. Obrigada, meninos do PET. Nós conversamos um pouco sobre isso, né? E eu disse a eles que poderia participar, mas estaria aqui muito mais aprendendo com todos vocês, né? Agradeço mais uma vez a vocês pelo convite para participar desses momentos que têm sido tão ricos para o nosso aprendizado. Eu vou falar para vocês um pouquinho da experiência que eu tive, dos contatos que eu tive com a cloroquina, tanto na pesquisa, e aí depois o professor Marcelo pode até trocar algumas ideias comigo com relação a isso, quanto como usuária da medicação, né? Meu primeiro contato com a cloroquina foi há algum tempo, em Rondônia e no Acre, quando investigávamos algumas anemias hereditárias, e observamos que algumas pessoas com anemias hereditárias, por deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, relativamente frequente na região norte, nordeste do país, que também contraíam malária e faziam uso da medicação, tinham um agravamento da hemólise, dependendo da mutação da glicose 6-fosfato desidrogenase que eles portavam, né? E também uma quantidade um pouco maior de metahemoglobina, uma forma não oxigenada da hemoglobina. Então, essa foi a primeira observação nossa, e alguns colegas continuaram esses estudos com deficiência de G6PD, malária, lá em Rondônia, no sul de Rondônia, e com isso foi o primeiro contato que eu tive, né? Funcionava muito bem para malária, mas quando a gente tinha mais algum cofator, uma comorbidade, como o professor bem colocou, poderia ter um agravamento. Muito bem. De 25 anos para cá, eu desenvolvi uma osteoartrite, que está generalizada. Tenho pouquíssimas articulações do meu corpo que não foram acometidas. A causa, provavelmente, alguma coisa autoimune, considerando que também tenho outras manifestações autoimunes. E durante as muitas idas e vindas a reumatologistas,
e depois de tomar muitas daquelas fórmulas que os reumatologistas administram para a gente poder ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, sem muitas dores, me foi passado uma fórmula com a cloroquina. Eu estava muito esperançosa, porque já tinha abandonado até algumas outras fórmulas que eu não aguentava usar tantas coisas e não ter melhora nas dores. E, para minha surpresa, não consegui usar por muito tempo, usei por alguns meses, porque tive muitos efeitos colaterais e praticamente melhora nenhuma do quadro inflamatório e das dores. Então, tive muita náusea, vômito, diarreia, e o que mais nos deixou preocupado foi a opacidade ocular, que foi se agravando, e aí resolvemos suspender o uso da cloroquina. Com o tempo, esses efeitos colaterais vão desaparecendo, né? Mas nos deixou bastante preocupados com relação a isso, né? E aí, todas as vezes que se fala em cloroquina, eu acho que eu fiquei com alguma memória disso tudo, eu já fico com náusea, né? A gente já sabe, já vem aquele efeito psicológico da gente é muito forte. E muito me surpreendeu a hora que eu comecei a ver, nessa época de pandemia, as propostas de uso para essa medicação. E aí eu gostaria de fazer algumas considerações, e o meu parceiro aqui nessa live depois pode me ajudar a direcionar aí um pouco do raciocínio de vocês, né? O professor Marcelo já bem disse, é um medicamento bastante antigo e muito bem conhecido, a sua ação muito bem conhecida. Não tem mais patente, então, em teoria, não teríamos que pensar numa briga de indústrias farmacêuticas para lucrar com a utilização dessa medicação em tão larga escala, né? Um medicamento relativamente barato daria certo, se realmente funcionasse. No entanto, a gente percebe que, mesmo entre a classe médica, é um medicamento que divide opiniões. Algumas pessoas são favoráveis à utilização para a COVID, que é uma utilização off-label, e aí, se vocês lembrarem das nossas aulas de bioética, né, meninos, o uso off-label da medicação é tudo aquilo que vai contra a sua bula, que já foi feita com base em estudos científicos, aprovados, controlados e tudo mais. Então, quando nós pegamos a bula, eu vou tentar passar algumas coisas aqui para vocês. Quando nós vemos as ações que aparecem na bula, nós já conseguimos, assim, reforçar aquilo que o professor disse, né? É indicado para o tratamento de amebíase, de malária, de artrite, lúpus, porfiria, e mesmo em doses maciças, não possui atividade contra as fases exoeritrocitária, né, dos plasmódios nos tecidos. Então, aí, a gente, ouvindo e lendo um pouco mais sobre a ação, que controla rapidamente os sinais clínicos e a parasitemia, em que época, em que fase utilizar a cloroquina na COVID-19? Porque em pacientes graves, eles já estão muito graves.
como o estudo com doses altas já mostrou, e associado a outros medicamentos, pode acentuar outras manifestações bastante complexas. Será que esse medicamento teria um efeito melhor no início, com doses menores, ou seja, um uso preventivo? Não sei. Voltando a um estudo, queria mostrar para vocês. Eu quero mostrar aqui para vocês e trazer para a nossa discussão. Esse que foi o mais recente, e que mais de 100 especialistas alertaram para falhas em um estudo que condena o uso da cloroquina no mundo para Covid. E foi publicado numa revista conceituadíssima. E observando agora, né, que tem inconsistências alarmantes. Quando eu leio isso, eu não consigo deixar de pensar que pode ter aí algum interesse obscuro que eu não consegui ainda perceber. Quem trabalha na ciência sabe o quanto é difícil publicar numa revista conceituada como essa, e como é o crivo de análise desses trabalhos que são submetidos para publicação nessa revista. Tudo bem que nós estamos aí num período, vamos dizer assim, sem precedentes, e que os trabalhos poderiam ser publicados sem aquele crivo tão rígido da revista, tanto que a revista já se retratou em alguns pontos. Mas será que é tão ruim assim? Aumentou o risco de morte em 30%, mas aí eu volto àquela fala do professor Marcelo. Qual dose? Como foi administrado? Em que fase da doença? Será que esses indivíduos já não estavam muito debilitados? Realmente são questionamentos que eu me faço com relação ao uso da hidroxicloroquina, e que não me deixa dúvidas que alguns outros interesses podem estar aí, mesmo com esses efeitos colaterais, que na maioria das pessoas são brandos, né? Nós sabemos que as pessoas reagem diferentemente aos medicamentos. Basta ver aí a farmacogenética, que vem nos mostrando o quanto alguns genes que herdamos vão auxiliar a metabolizar algumas medicações diferentemente, né? Então, de repente, algumas pessoas podem sentir um pouco mais do que outras os efeitos colaterais, ou nem ter tanta resposta. Aí, eu queria deixar com vocês uma outra situação que me chamou a atenção e que muito pouco a gente vê na mídia, principalmente no dia a dia das mídias sociais aqui, que é o trabalho de uma piauiense que está liderando é coordenadora científica de uma universidade na Espanha. E ela fez um protocolo de tratamento desses indivíduos, e ela aplica, né, esse coquetel à base de hidroxicloroquina, azitromicina e corticoides, só que em fases iniciais da doença, tendo um excelente resultado e uma taxa muito pequena de casos que ficam graves e vão à morte. Então, aí, mais uma vez, eu me pergunto, né, em que momento nós poderíamos fazer uso dessa medicação que é anti-inflamatória? Será que antes daquela tempestade de citocinas que a Covid provoca,
mas a gente já sabe que ela não atua tão eficientemente, inibindo o crescimento dos vírus, a proliferação dos vírus, mas dá condições da pessoa reagir um pouco melhor. Então, hoje eu queria, assim, muito mais deixar para vocês essa... Vocês não conseguiram ver a tela, né? Deixa eu tentar. Ele não está deixando eu compartilhar aqui. Enfim, o nome da médica, se vocês não viram, é a doutora Marina Bucar, e ela é de Madrid. Se vocês colocarem o nome dela no Google, vão aparecer ali 2 ou 3 informações com o protocolo dela. Ela é uma pessoa bastante disponível, pronta para trocar bastante ideia, e foi uma amiga intensivista que está na frente de tratamento de Covid, que me passou o contato dela para trocar essas ideias aí sobre o uso em fases iniciais dos sintomas da doença, tá? Então, pessoal, eu acredito que nós temos bastante coisa para conversar e para nos debatermos aqui sobre o uso dessa medicação tão antiga e que pode ser amplamente utilizada, mas como fazer, em que dose? No início ou nos casos graves? Vamos usar todo mundo de maneira profilática, de uso preventivo? Será que vale a pena? E aí a gente vê alguns outros trabalhos também falando contra a cloroquina, né, e a hidroxicloroquina, e favorecendo o uso de antirretrovirais, acho que é Remdesivir, alguma coisa assim, não me lembro o nome, eu não anotei, mas que tem ainda patente, que tem indústrias farmacêuticas bancando alguns estudos, e como fazer num país como o nosso, que ainda estamos lutando para testar pessoas e pacientes, para ter dados confiáveis com relação à Covid. Se pensarmos na subnotificação, estamos com muito mais casos do que o que tem sido divulgado, e a gente fica muito preocupado, porque já são mais de 30 mil mortes, e nem chegamos ao topo da curva, né? Será que podemos realmente usar a cloroquina? Eu preciso confessar para vocês que, depois que minhas filhas conversaram com a doutora Marina, o vidrinho de cloroquina está aqui em casa, né? Compraram e deixaram aqui do lado, caso necessário. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhas médicas que estão atendendo na frente do Covid, né, nas linhas de frente, e elas ficam muito preocupadas comigo por ser grupo de risco. 60 anos, hipertensa, diabética, com doença autoimune, enfim, aí vai, é um rosário de coisas. Então, tudo o que pode funcionar, a gente vai buscar, mas a gente gostaria de ouvir e trocar ideias com quem tem mais experiência na aplicação dessa medicação. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do professor Marcelo com relação a esse estudo da Lancet e se ele conhece o protocolo da doutora Marina. Obrigada, pessoal. Oi, Cláudio. Bom, eu vou responder brevemente para dar tempo do pessoal fazer as perguntas, tá? Bom, o estudo do Lancet, ele tem uma peculiaridade
que foi o seguinte, não sei se vocês chegaram a ver, foi bastante noticiado nas redes sociais e na imprensa mesmo, mas é um estudo baseado em dados anônimos vindos de hospitais do mundo inteiro. Esses hospitais são compartilhados com uma empresa que faz uma espécie de, o termo não é exatamente auditoria, mas é uma empresa da área administrativa que, enfim, não eram, tudo isso para dizer que é um estudo observacional, ou seja, não é um ensaio clínico, e os dados não são disponíveis para um segundo grupo que queira eventualmente reanalisar esse material. Quem levantou, na verdade, curiosamente, quem levantou as primeiras críticas a esse estudo do Lancet foram justamente malariologistas. Então, por isso que vocês vão ver que tem um grande contingente de pessoas que assinam a carta criticando o estudo, vindos da Ásia, particularmente de um grupo muito forte de malariologistas ligados à Universidade de Oxford. O grande problema do estudo é que havia alguns erros meio grosseiros. Então, por exemplo, o número de mortes atribuídas à Austrália, aos hospitais participantes do estudo na Austrália, era simplesmente maior do que o total de mortes ocorridas por Covid na Austrália naquele período. Aí os autores perceberam que eles tinham colocado como sendo da Austrália um hospital que era de algum país asiático qualquer. Tudo isso é anônimo, eles não podem ficar identificando quem é quem. Bom, então, o estudo, na verdade, até agora, ninguém sabe exatamente se os resultados em si que estão ali apresentados são válidos. As críticas são muito mais nessas questões de inconsistências dessa natureza que eu estou apontando agora. Quanto ao protocolo da Médica Brasileira de Madrid, eu não conheço, não tenho como opinar. Então, é só isso, e aí a gente abre para as perguntas, né? Bom, primeiramente, boa noite a todos novamente. Gostaria de agradecer a fala do professor Marcelo e da professora Cláudia. E a gente inicia nosso espaço para perguntas com a pergunta da Vanessa Tomazini. Gente, boa noite. Também queria agradecer muito pelas falas, foi muito esclarecedor. E eu queria perguntar mais sobre a questão política. A professora Cláudia já comentou um pouquinho sobre isso. E eu queria saber se vocês acreditam que existe algum tipo de estratégia política que esteja envolvendo políticos de altos cargos incentivarem tanto o uso da cloroquina, sendo que existem tantas incertezas, né? Como vocês falaram. E eu não consigo ver muito sentido nisso, porque, como a Cláudia falou, talvez exista algum interesse obscuro, alguma coisa assim, mas eu não consigo enxergar. Então, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, eu agradeceria bastante. Obrigada. Cláudia, você não quer falar? Fala um pouquinho e eu gostaria de te ouvir, porque eu sei que você também já passou por alguns perrengues aí com a malária nesses anos todos no Brasil. A gente sempre tem uma ou outra inconveniência, né, com relação ao uso de medicação. Veja bem, Vanessa, é muito comum a gente observar, às vezes, na mídia, uma tendência para favorecer o uso de algum medicamento, de algum protocolo, né? E do que eu entendo em termos bioéticos, não sou farmacologista, sou bióloga, geneticista, não trabalho com liberação de medicamentos, a gente sabe cada uma das etapas pelas quais os estudos precisam passar para os medicamentos serem liberados, mas sempre me preocupa, né, quando a gente tem pessoas passando por cima de pessoas que são tecnicamente habilitadas para fazer algumas coisas, né? Especificamente no caso da cloroquina, a gente sabe que é uma droga muito utilizada. Malária é uma doença secular,
e vem sendo tratada e com sucesso, né? Estamos, sim, num momento de crise com a pandemia, todo mundo quer testar alguma coisa. Ela tem esse efeito anti-inflamatório muito bom. Por que não testar uma droga que realmente tenha um bom efeito para ver se realmente funciona? Funcionou in vitro, por que não funcionar em vivo, não é? Mas desde que passe pelo crivo médico, quem olha o paciente, quem acompanha o paciente, quem faz os exames desse paciente, quem está ali na linha de frente com o uso da medicação. O que eu não consigo aceitar é outras pessoas passando por cima de técnicos muito bem habilitados, que estão com cautela, porque tem efeito colateral, os pacientes já são graves, já têm comorbidades, a gente já sabe disso, se eles estão necessitando de UTI é porque realmente são muito graves, né? Então, a minha preocupação vem nesse sentido, tá? E antes da medicação ser liberada, quando ainda existe a patente, né? As indústrias que investiram no desenvolvimento dessa medicação, elas guardam essa patente por um tempo justamente para recuperar o dinheiro que foi investido, né? Mas não é o caso da cloroquina, a gente não tem mais patente. Então, qual o interesse que teríamos aí? Não sei se vocês me entenderam. Bom, Vanessa, eu vou brevemente só dizer o seguinte: em condições normais, o comentário que você fez está absolutamente correto, né? Quer dizer, o que é por trás disso? Quer dizer, se a gente tivesse num período de nossas vidas um pouquinho mais racional, se o mundo não tivesse estranho como está, de fato, toda essa história da cloroquina, tal como se desenrolou, não sequer teria ocorrido, quer dizer. Então, acho que vocês todos acompanharam exatamente o que houve, né? Um médico francês muito conhecido, mas muito, muito polêmico. Só para vocês terem uma ideia, ele é um negacionista climático. Ele nega o aquecimento global, ele tem uma série de posturas absolutamente polêmicas. Outra postura muito polêmica do médico é que ele diz que nunca na vida dele ele fez um ensaio clínico aleatorizado e com um grupo controle. Ou seja, em outras palavras, ele é um especialista em doenças infecciosas que nunca fez um estudo decente na vida. Isso não é uma coisa que a gente deveria dizer assim, em público, né? Quer dizer, quase que um... Mas ele disse que não acredita, que acha tudo isso bobagem. Bom, o fato é que ele publicou um trabalho extremamente polêmico. O trabalho é de fato ruim. O trabalho que ele publicou é lixo puro. E ele publicou numa revista da qual um dos coautores é editor da revista. Ela foi aceita em um dia, ou seja, ela não passou objetivamente por um crivo dos pares. Até aí tudo bem, isso infelizmente não é a primeira vez e não vai ser a última que acontece no ambiente científico. O problema é que por algum motivo, o Donald Trump capturou esse trabalho e tuitou esse trabalho e virou uma febre. Então, toda a divulgação do trabalho original de Marcélia foi feito fora do ambiente científico, foi feito porque o Trump tuitou isso. E aqui no Brasil, o que a gente está tendo é meramente um reflexo do que aconteceu com o Trump. Quer dizer, não é que algum alto dirigente nosso tenha tido a brilhante ideia de que isso ia funcionar, não, eles seguem de maneira absolutamente cega o que o Trump faz. Se o Trump disser que é para tomar água sanitária, acho que eles vão tomar, como de fato alguns pobres americanos fizeram e foram internados por causa disso. Enfim, estamos nesse nível, nós estamos, infelizmente, num mundo em que não há muita racionalidade, tá? Então, é essencialmente isso que eu queria falar. Bom, agora nós vamos para a pergunta da Gabriela Brida, e ela digitou no chat. A pergunta dela é a seguinte: qual é a relação entre o tempo de resposta imunológica do corpo para a Covid-19 com o tempo da ação do medicamento?
E aí, Cláudia, você quer responder? Quer que eu... Ai, Marcelo, esse vírus me intriga muito. Eu não faço a menor ideia, eu não consegui entendê-lo ainda. Eu busco um pouco da base genética para entender o quanto ele consegue infectar e responder de diferentes formas, mas preferia te ouvir como médico. Então, olha, quando a gente fala em resposta imunológica, a gente tem essencialmente uma resposta inata, né? Aquela reação inicial do organismo a um agente invasor, que é essencialmente inflamação. Isso é uma das principais coisas que a gente consegue fazer. Ela é inespecífica, e o problema dessa resposta inata, justamente por ser inespecífica, é que ela, ao mesmo tempo que procura matar o agente infeccioso, ela às vezes mata também o paciente. E é isso que acontece na COVID, essencialmente. Você tem a chamada tempestade de citocinas, que é uma resposta inflamatória extremamente intensa, rápida e que eventualmente pode matar o indivíduo nessa época. A aquisição de resposta imune protetora, adaptativa e protetora, já demora aí da ordem de 2 semanas, e existem muitas dúvidas sobre a eficácia dessa resposta. Por exemplo, não se sabe, só para citar o exemplo mais simples, não se sabe até que ponto os indivíduos que têm anticorpos circulantes após uma exposição ao vírus, de fato estão protegidos a uma reinfecção. Então, a gente ainda sabe muito pouco sobre essa etapa da imunidade de fato protetora na COVID-19. Antes de passar... João, só um pouquinho, complementando, né? Como a gente não sabe como vai ser a nossa resposta, e a Gabi pergunta aqui o tempo de ação da medicação. A medicação responde de maneira diferente, dependendo da pessoa. Quanto tempo demoraria a cloroquina para começar a fazer um efeito no organismo, Marcelo? Olha, aí eu vou lhe dizer assim, toda a evidência que a gente tem até o momento, não significa que não possa surgir alguma coisa amanhã mostrando o contrário. A evidência que a gente tem até o momento é que a cloroquina não tem uma eficácia antiviral em vivo. Então, na verdade, eu diria o tempo infinito. Quer dizer, não vai ter. Você pode sentar que o efeito antiviral apreciável, detectável, não existe ainda. Pelo menos não foi demonstrado de maneira conclusiva. A gente não sabe, no entanto, se esse efeito anti-inflamatório tem algum impacto no desfecho clínico. E pode ter. Então, não respondi exatamente a pergunta, mas, assim, é diferente, só para dar uma ideia, em malária, a cloroquina é uma droga de efeito extremamente rápido. Em 2 a 3 dias, praticamente todos os pacientes que estão infectados por um parasita sensível vão estar absolutamente livres de parasitemia. Muito bem, antes de passar para a próxima pergunta, o Luiz Carlos de Matos gostaria de falar sobre a resposta imune ao SARS-CoV-2. O Luiz Carlos está aí? Ele está tentando reconectar. Oi, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Ok. Bom, eu só queria fazer um pequeno comentário sobre a questão da resposta imune. Eu tenho procurado me informar ao máximo sobre essa questão COVID, e o que a gente tem, de fato, com base nos trabalhos que estão sendo publicados nesses últimos dias, né, ainda é muita controvérsia. Por exemplo, existem alguns trabalhos demonstrando que, em alguns pacientes, por exemplo, que não tiveram necessariamente a forma grave da doença, a resposta de anticorpos aconteceu, por exemplo, de forma muito rápida. Então, basicamente, em 5, 6 dias, eles já apresentavam anticorpos, em tese, protetores, né? Em tese. Tá? Por outro lado,
Isso não parece ser uma verdade absoluta, até porque alguns outros estudos que eu tive acesso demonstraram, por exemplo, que pacientes ainda mantiveram o PCR positivo por períodos de mais de 35 dias, com anticorpos IgG, e principalmente IgG circulante, quer dizer. Então, se o indivíduo tinha o PCR positivo, mas também tinha anticorpos circulantes, isso nos dá uma ideia de que a presença de anticorpos pode não ser um fator absoluto de proteção, né? Pelo menos, esses estudos mostraram isso. Agora, uma questão que me chamou a atenção é que o número de pacientes que foi avaliado nesses estudos é um número ainda relativamente pequeno. Então, eu acho que nós vamos ter que aguardar mais um tempo e ver muito mais estudos para que a gente consiga construir uma visão uma visão, digamos, mais convincente, mais concreta, né, sobre o comportamento da resposta imune humana na infecção por Covid, tá? pelo SARS e na doença. Era isso que eu queria comentar. Obrigado. A senhora quer falar, professora? Só um adendo aí para o professor Luiz Carlos. Como imunologista, e dentro dessa perspectiva de que a gente não está sabendo quase nada com relação à produção de anticorpos, como que ele vê a busca por uma vacina e como isso iria nos proteger? Bom, Cláudia e pessoal, isso já está em andamento, né? Existem vários estudos e várias propostas para o desenvolvimento de uma vacina. Acho que o grande desafio em relação à Covid é encontrar, por exemplo, no vírus, de preferência, peptídeos que sejam conservados, mas que também estejam em áreas acessíveis, na estrutura do vírus, né? Em áreas acessíveis aos anticorpos. Há poucos dias saiu um estudo interessante em que os autores avaliaram um grande número de peptídeos isolados do vírus, do SARS-CoV-2, né, que é o vírus, tá? E in vitro, eles fizeram ensaios para verificar quais são os antígenos HLA de classe 1, então HLA A, B e C, que teriam, digamos assim, melhor capacidade de ligar esses peptídeos para fazer a apresentação antigênica aos linfócitos. Então, eles encontraram, nesse estudo, por exemplo, uma forte evidência de que, por exemplo, o HLA-B 4601, ele não é um alelo, né? Um alelo que codifica esse antígeno, né? Ele não é um alelo adequado para se ligar aos peptídeos que foram testados, né? Então, digamos assim, os autores propõem que as populações nas quais esse tipo de alelo tem alta prevalência, por exemplo, as populações seriam muito mais suscetíveis. Por outro lado, eles verificaram, por exemplo, que o HLA A012, né, que é um dos alelos de classe 1, esse sim teve uma capacidade de ligar fortemente vários peptídeos do SARS-CoV-2, tá? Então, isso levou os autores a postular que é possível que onde esses alelos têm uma alta frequência, talvez a população teria, digamos, uma chance maior para se proteger. Bom, a questão do desenvolvimento da vacina passa por estudos dessa natureza, porque estudos dessa natureza podem nos mostrar, por exemplo, quais são os peptídeos oriundos dos diferentes antígenos do vírus, né, que podem oferecer uma melhor capacidade de ligação ao HLA, que pode oferecer uma resposta imune muito mais potente, né, mas, sobretudo, uma resposta imune de natureza celular, mas principalmente de natureza humoral, né, para bloquear o vírus antes que ele possa se ligar ao receptor da célula. Tá? Eu acredito que daqui mais algum tempo a gente vai ter novidade, né, nesse sentido. Eu não sei se uma vacina totalmente eficaz, né, estará disponível já nos próximos meses, mas eu acredito que a gente vai ter novidades, pelo menos nesse aspecto, daqui mais algum tempo. Muito obrigado pela sua contribuição, professor Luiz Carlos. E agora nós vamos para a pergunta do Renan Moura.
Olá, boa noite. Eu gostei muito da explanação dos nossos 3 especialistas. E eu tenho uma pergunta. Eu sou do grupo de estudo e discussão de bioética e a gente estava discutindo internamente alguns assuntos. O primeiro é o tamanho do efeito do uso da cloroquina. No caso, como que a gente precisaria, qual que seria o tamanho da amostra para se testar um efeito talvez dificilmente perceptível, né? Sendo que naturalmente 82% dos pacientes se curam espontaneamente, né? E como que fica a questão da bioética nessa questão do uso off-label no caso de desfecho clínico mole? Porque se a gente sabe que nos desfechos clínicos duros, os artigos já vêm demonstrando que ela praticamente tem um efeito extremamente diluído, difícil de ser provado, muitos especialistas dizem que em um estado de calamidade, um estado de emergência, a gente poderia estar interessado em desfechos clínicos moles, né, diminuição de tempo de hospitalização, melhora de oxigenação sanguínea, melhora de alguns parâmetros laboratoriais e de imagem, né, como que é o estudo chinês da cloroquina demonstrou, né, no aspecto de vidro fosco, né. E como que ficaria a respeito da questão de outras alternativas que vêm sendo colocadas, como até melhores que a hidroxicloroquina, como a talidomida, né? Porque a talidomida tem um efeito mais rápido, né? Eu acho que, não sei quem perguntou o tempo que demora para agir, eu, assim como a professora Bonini, também sou paciente reumático, né? E estudei um pouco e eu acho que vocês viram também a Natália Pasternak na CNN, né, debatendo abertamente a respeito que a cloroquina demora muito tempo, né, para se fazer efeito, um efeito que não é em dias, ele pode ser até semanas. E a questão de que em testes in vitro, né, que foi feito com célula vero, não é a mesma porta de entrada, né, e que quando utilizou célula de pulmão, a gente viu que o vírus, ele não, com e sem a cloroquina não influencia. E acompanhando alguns stories do professor Maurício e da Carol Paca, foi também dito algo que eu fiquei um pouco curioso, que são algumas alternativas que estão saindo dentro e fora do Brasil, como o uso de hemoglobina de arenícola, questões a respeito de medicamento anticoagulante. Se a gente, o que a gente tem, se fica comprovado que a hidroxicloroquina foi uma perda de tempo e de dinheiro, qual que vai ser o nosso próximo droga barata ou de fácil obtenção para a gente conseguir não perder milhões de pessoas assim? Qual que seria o próximo passo, a nova linha de tratamento? Olha, Renan, eu não sou especialista no sentido de estar vendo doentes com Covid e tal, mas alguns comentários muito rápidos eu gostaria de fazer. Começando pelo final. Hoje, assim, até agora, o medicamento que aparentemente teve um efeito bastante importante na sobrevida de pacientes graves foi anticoagulante, heparina. Quer dizer, não se sabe ainda os detalhes, mas o fato é que, principalmente no pulmão, se tem muita trombose causada pela infecção, provavelmente por causa desse ambiente hiperinflamatório. Então, anticoagulantes têm sim tido um efeito extremamente importante para salvar vidas, tá? Isso é uma contribuição em grande parte do grupo brasileiro, mas vários outros grupos no mundo inteiro estão confirmando os mesmos dados, estão surgindo trabalhos com grande velocidade em diferentes locais do mundo, mostrando a importância do uso de anticoagulantes. Bom, voltando agora à primeira pergunta sua, sobre os mecanismos para, quer dizer, como é que você faz o delineamento de um estudo para testar um medicamento cujo efeito não se tem muita ideia de quanto seja, então não se sabe qual é a magnitude do efeito que se espera. Bom, o primeiro parâmetro que você tem é qual é a história natural da doença, quer dizer, o que acontece sem tratamento. Então você faz um estudo que você vai
essencialmente comparar aquilo que você tem na natureza, então, por exemplo, uma taxa de mortalidade da ordem de 5%, 6%, versus o máximo que você poderia obter com um medicamento. Outra questão importante são os efeitos colaterais, quer dizer, um dos desfechos importantes de qualquer estudo com um medicamento que nunca foi usado para aquela finalidade, ou que está sendo usado numa dose diferente da habitual, são desfechos relativos à magnitude dos efeitos colaterais. Felizmente, isso está, hoje em dia, absolutamente bem definido. Quer dizer, como é que você evita, por exemplo, que um ensaio clínico seja delineado com 20 efeitos e depois os autores vão procurar aqueles que são aparentemente significantes e vão publicar aquilo? Quer dizer, hoje, qualquer ensaio clínico tem que ser pré-registrado e definindo muito claramente quais eram os desfechos, sejam desfechos duros ou desfechos moles, antes do ensaio ser iniciado. E as revistas científicas são cada vez mais rigorosas em cobrar os registros desses ensaios clínicos antes do início e, portanto, evidentemente, antes da publicação dos resultados. Tá? Então, assim, não é trivial terminar um estudo por uma doença muito pouco conhecida e relacionada a medicamentos muito menos conhecidos ainda em relação a essa doença, mas, enfim, é uma coisa que tem muita gente trabalhando nisso no mundo. Quanto a outros medicamentos, bom, aí eu prefiro não falar, porque, assim, existem muitos estudos, todos muito pequenos, a gente não tem nada muito conclusivo. Renan, eu vou me ater a algumas questões bioéticas aqui. Tá? A gente fez aí uma fala há algumas semanas sobre bioética em tempos de pandemia, né? E o que tem me angustiado muito ao acompanhar o desenrolar dessa doença na nossa população é o quanto não estamos respeitando nenhum parâmetro quase bioético, sabe? A gente não tem visto para as pessoas que são acometidas pela Covid, depois que elas são internadas, por mais que os médicos, enfermeiros, todos se desdobrem a atenção, o atendimento necessário, as pessoas acabam ficando sozinhas, muitas vezes a sua autonomia totalmente relegada, as questões que a gente vê de necessidade de acesso a alguns equipamentos para um atendimento, uma sobrevida um pouco melhor, também estão sendo escassos. Então, eu acho que fica muito complicado em termos da bioética, da gente pensar, né, nos indivíduos, no que a gente poderia preservar. É claro que a gente quer preservar tudo. Por isso que muitas vezes se usa uma medicação off-label, porque muitas pessoas estão morrendo. Alguns ensaios estão sendo feitos in vitro e um resultado que seja um pouco animador, ele vai ser testado. Tamanho da amostra, eu acho tão complicado para essa doença, porque ela tem um leque tão grande de manifestações, desde pessoas assintomáticas até algumas que ficam muito graves, muito rapidamente, que um bom estudo clínico deveria pegar todas essas vertentes. E aí realmente fica bastante complicado. Eu acho que tempo para efeito vai depender muito de pessoa para pessoa, de resposta do vírus, enfim, eu acho que são muitas questões ainda que nós não vamos conseguir responder.
Muito obrigado, professores. Agora, eu queria pedir a todos que mandassem o nome completo no chat para a gente poder ter um controle de frequência, e as inscrições para as perguntas já estão encerradas. Agora a gente passa para a pergunta da Ana Exemplar. Oi, gente, boa noite. Na verdade, é uma colocação, não uma pergunta, que quando a Vanessa comentou sobre por que, né, todo mundo estava se falando tanto da hidroxicloroquina, quais seriam as razões, então, para apresentar esse medicamento e tal. E eu queria só fazer uma colocação que eu vi em alguns veículos de jornalismo falarem sobre a hipótese de que se houver, né, um medicamento, qualquer que seja ele, no caso, o primeiro que apareceu foi a cloroquina, se houver um medicamento, as pessoas ficam mais tranquilas e o isolamento social pode ser mais flexibilizado. Então, assim, e se eu precisar, eu tenho um medicamento ali que pode ser que me ajude. Então, eu não vou ficar tão preocupada e não vou me preocupar tanto com o isolamento social. Foi isso que eu vi de alguns veículos aí de informação, que seria esse o motivo de tantas figuras políticas de alto escalão estarem defendendo tanto o uso da cloroquina, liberação e tudo mais. Eu acho que você tem razão, acho que é isso mesmo, quer dizer, os grupos interessados em rapidamente flexibilizar o distanciamento social estão apostando em medicamentos meio milagrosos, assim, e a cloroquina surgiu nesse contexto. E complementando, Ana, por enquanto a única certeza que a gente tem é não se infectar, né? Porque não dá para saber como é que você vai reagir, não dá para saber se vai ser uma gripezinha ou se você realmente, em 3, 4 dias, vai ficar muito grave. Então, por enquanto, o que nós temos de certeza é procurar não se infectar. Apesar que eu acho que nós vamos conviver com esse vírus muito tempo, e todos, em algum momento, vão ter Covid, né? Então, vamos aguardar um pouquinho mais. Muito bem, agora nós vamos para a última pergunta do nosso encontro de hoje, e ela vem da Milena Alves. Ela pergunta o seguinte: docentes, vocês têm algum parâmetro de quando será o pico da curva para começar a diminuir, com base nas análises em pesquisas que os senhores vêm acompanhando e seu conhecimento médico? Bom, esse é um assunto, é outra é outra noite de conversa, mas assim, para ser muito, muito resumido, bom, essa é uma área que, felizmente, assim, muita gente está trabalhando, quer dizer, tentando projetar cenários com base nos dados que a gente tem. Basicamente, assim, no meu grupo que a gente tem feito, em colaboração com os colegas de fora do país, procurar desenvolver modelos de predição da pandemia e num contexto muito específico. E só para tornar um pouco mais claro, lembrando que a população exposta ao vírus é extremamente heterogênea. Então, o que acontece na prática? As pessoas que vão ter a infecção primeiro são os indivíduos ou mais suscetíveis ou mais expostos. E à medida que o vírus vai infectando esses indivíduos mais suscetíveis e mais expostos, os que restam para serem infectados são indivíduos que, por algum motivo, são ou menos suscetíveis, por exemplo, motivos genéticos, ou são menos expostos porque aderem mais a medidas de distanciamento social, ou têm um círculo de relações sociais mais restrito e tal. Curiosamente, a dinâmica de infecção numa situação como essa é muito diferente daquela que a maioria dos modelos matemáticos está projetando, ou seja, isso já está sendo discutido em muitos lugares na Europa, por exemplo. Quer dizer, aparentemente, a curva começa a se achatar de maneira um pouco mais precoce do que se esperava em alguns contextos.
Numa escala muito menor, se vê também um fenômeno do seguinte tipo, quer dizer, os profissionais de saúde expostos desde o início da pandemia ao vírus, em geral, tiveram, aqueles mais expostos tiveram rapidamente a infecção, quer dizer, você teve uma taxa de infecção muito alta nas primeiras semanas. E, embora o vírus continue circulando e os profissionais de saúde continuem extremamente expostos ao vírus, a taxa de infecção atualmente está menor. Tudo isso para dizer que a gente tem uma incerteza adicional para compor cenários da pandemia, que é essa heterogeneidade natural da população, que pode vir até numa direção positiva, ou seja, esse pode ser um fator que leve a uma desaceleração da epidemia em um prazo de tempo mais curto do que se esperava anteriormente. Mas isso tudo ainda é uma fase que eu diria que é praticamente especulação. Não é uma especulação selvagem, é uma especulação baseada em alguns dados, mas a gente não tem dados seguros ainda a esse respeito. Além de não termos dados seguros, fica muito difícil da gente prever os casos, considerando que a gente tem aí uma subnotificação, né? Então, está bem difícil. Quero agradecer vocês. Eu quero só reforçar que eu coloquei uma das notícias aqui no chat. Vocês podem entrar e ver e buscar mais alguma informação, quem tiver interesse, sobre o trabalho que a doutora Marina tem feito. Na página dela, não fazendo propaganda dela, mas só porque foi realmente uma pessoa muito disponível, né? Ela tem, no Instagram, ela troca bastante ideia, e os médicos que tiverem interesse, ela socializa aí o seu protocolo. Inclusive troca ideias de respostas e tudo mais. E sobre a diversidade genética, tanto de indivíduos quanto vírus, a professora Sinara complementou a resposta do professor Luiz Carlos e a minha com relação à vacina, falando da diversidade do próprio vírus, né, o que pode dificultar aí o encontro de uma vacina mais eficaz. Depois, deem uma olhadinha no chat, que essas informações estão todas lá. Muito obrigada, viu, gente? Bom, pessoal, gostaria de agradecer em nome do PET, a presença de todos que participaram aqui essa noite, e também agradecer à professora Cláudia e ao professor Marcelo pelas explanações, e a todos os outros professores que também estavam aí e contribuíram com a nossa discussão. Queria falar também para vocês que, para quem não pegou o começo, eu disse que o evento hoje estaria sendo gravado e vai ser postado no nosso canal no YouTube, Pet Biologia. E para vocês seguirem a gente no Instagram e no Facebook, Pet Biologia Unesp, que a gente vai estar postando quando que a gente vai divulgar os certificados. E é isso, gente. Muito obrigada, boa noite. Fiquem bem. Se cuidem. Obrigada pela oportunidade, gente, foi muito bom aprender um pouquinho com vocês. Obrigada, professor Marcelo, aos meus queridos Luiz Carlos e Sinara, que sempre contribuem muito com o conhecimento da gente. Até breve. Beijos.